Esta mensagem de Deus é para você. Áudio 12. Capítulo 17. Outro equívoco sobre Deus. Deus tem um plano para nós. Grande parte do mundo acredita num Deus que tem um plano específico em mente para cada ser humano. Um Deus que teria dado a cada um de nós dons e características específicas, equipando cada um para a realização de determinadas missões, para a execução de funções especiais no decurso das nossas vidas. Cabe a nós descobrir qual é esse plano e então realizá-lo da melhor forma possível. Ou, no melhor dos casos, acompanhar o plano à medida que ele se evidencia por meio dos eventos de nossos dias e noites. Agora vem o grande IC. E se Deus não tiver um plano específico para cada um de nós? E se Deus não tiver preferências em relação a como vivemos nossas vidas ou ao que fazemos, em sentido específico, com os nossos dias, desde o nascimento até a morte? Isso faria diferença? Importaria? No esquema geral das coisas, isso teria algum impacto significativo sobre a nossa experiência neste mundo? Sim. Primeiro, isso nos aliviaria do fardo de ter de descobrir o que e como devemos fazer as coisas. Encerraríamos nossa busca e pararíamos de fazer aquilo que fomos construindo em nossa realidade durante nossa procura sagrada pela missão sagrada de Deus. Então, iniciaríamos, por fim, em plena consciência e sinceridade, a jornada que viemos realizar na Terra. Essa jornada não é o plano de Deus, mas o desejo da alma. E isso sempre tem a ver com aquilo que estamos sendo, não com o que estamos fazendo em nossas vidas. Se não acreditássemos que Deus tem uma agenda específica para cada um de nós, prestaríamos mais atenção naquilo que a vida tem a oferecer em termos de oportunidades de ser. E não pensaríamos mais naquilo que Deus planeja em nosso nome, em termos de ser ou de fazer. E poderíamos parar de interpretar determinadas ocorrências, coincidências e confluências como sinais de Deus de que podemos avançar no plano de Deus. Além disso, se pensássemos que não existe uma coisa como um plano de Deus para nós, poderíamos largar muitas das nossas noções religiosas. Todas as ideias de predestinação e cada ideia de que existe uma agenda oculta para nós na mente divina, que Deus simplesmente não está nos revelando de forma clara, por razões não evidentes. Também poderíamos parar de matar uns aos outros porque acreditamos que seja o plano de Deus que uma nação de um povo de Deus que acredita em Deus e pratica a vontade de Deus de determinada maneira exista na Terra, mesmo que sua existência signifique matar milhares de pessoas. A mensagem de Deus para você. Desde o início, Deus vem nos dizendo, e isso está se tornando cada vez mais claro, que a antiga história cultural da humanidade sobre Deus ter um plano para nós é simples e completamente errada. Hoje, já podemos descartar esse antigo ensinamento da nossa história atual e parar de contá-la a nós mesmos e aos nossos filhos. Se Deus tivesse um plano específico para cada ser humano na Terra, ou para a raça humana como um todo, o teria revelado muito tempo atrás. Deus não teria motivo algum para não lhe dizer em palavras absolutamente claras, específicas e diretas qual seria o plano dele para você. Por que Deus elaboraria um plano de ação para que cada indivíduo na Terra o revele? E para aqueles que dizem, mas Deus nos diz qual é o seu plano, somos nós que não estamos prestando atenção. Isso é uma afirmação de que Deus está falando diretamente a cada ser humano e que não estamos ouvindo? E há também perguntas maiores. Qual seria o sentido de Deus ter um plano específico para cada indivíduo no mundo? A que propósito divino isso serviria? Deus não serviria a um propósito divino maior se simplesmente fornecesse o poder e o mecanismo pelo qual todos os seres conscientes pudessem decidir, declarar, expressar e experimentar por si mesmos o que desejam ser, em vez de lhes impor um plano estabelecido com antecedência?
A vida serve a um propósito divino, mas um propósito não é um plano. Um propósito é a razão pela qual fazemos determinadas coisas. Um plano é uma definição das coisas que devemos fazer. Essa experiência que todos nós estamos tendo na Terra não é apenas uma casualidade. Não é apenas o último de uma sequência de eventos biológicos iniciadas há milhões de anos. Trata-se de mais do que a execução da vida física por nenhum outro motivo, senão a continuação de um processo que começou sem o nosso envolvimento ou consentimento. E esse propósito é muito maior em seu escopo do que a realização de uma série de ocorrências planejadas com antecedência. A agenda de Deus é que todas as formas de vida na esfera física expressem a divindade. Cada alma, como uma individuação da divindade, tem uma eternidade para fazer isso e um número infinito de maneiras de realizar isso. A alma usa a vida na esfera física com determinação e intenção como meio para expressar e experimentar todos os aspectos da divindade que possam ser experimentados. Esses aspectos são ilimitados. Portanto, a própria vida precisaria ser infinita para que pudéssemos experimentá-los. E é exatamente isso que ela é. Cada expressão física da vida infinita de uma alma lhe oferece uma oportunidade para escolher e expressar quaisquer aspectos de sua natureza divina. Assim, a alma ingressa em cada vida com um propósito, mas não com um plano. O propósito da alma pode ser a expressão e experiência de compaixão, por exemplo, ou de paciência e compreensão. Mas a alma não ingressa na vida física com uma decisão predestinada de fazê-lo, tornando-se uma enfermeira ou escrevendo um livro sobre psicologia humana. Eu repito e reforço: uma agenda é a intenção ou o motivo subjacente de uma pessoa ou de um grupo específico. Uma agenda tem a ver com propósito. É uma maneira específica de alcançar um propósito, de realizar sua intenção. Deus e a alma têm uma agenda, mas nem Deus nem a alma ditam ou planejam como determinada pessoa deve ou irá cumprir essa agenda. Assim, não é o plano de Deus que determinada pessoa se envolva num acidente durante a sua infância, ou que passe pela experiência do divórcio de seus pais, ou que se case 3 vezes, ou que não tenha filhos, ou que tenha 4 filhos, ou que sofra de leucemia, ou que se mude para o Nebraska, ou que se torne um pintor famoso, ou que encontre a pessoa certa no momento certo para avançar na carreira. Não é o plano de Deus que determinada pessoa seja um pastor em vez de um jogador de futebol, ou que seja um líder dinâmico de um país em vez de um astro de música country. Mas é a agenda de Deus aplicada à esfera física pela alma, que essa alma experimente estados do ser, cuja soma equivale a tudo o que chamamos de Deus. Ou, como acabamos de dizer, a agenda de Deus é que todas as formas de vida na esfera física expressem a divindade. Cada alma, como uma individuação da divindade, tem uma eternidade para fazer isso e um número infinito de maneiras de realizar isso. Quais são esses estados de ser que representam as muitas partes ou aspectos de Deus? Com essa agenda da alma, a vida nos convida a ser muitas coisas. Criativos, por exemplo, ou compassivos. Compreensivos, por exemplo, ou pacientes. Caridosos, por exemplo, ou generosos. Amorosos, por exemplo, ou curadores. Todos esses são estados de ser. Eles, e muitos outros, podem ser experimentados em qualquer momento do agora eterno, individual ou simultaneamente. Talvez você esteja pensando, é isso? A vida se trata só disso? Eu estava esperando fazer algo que realmente importasse, algo que fizesse diferença, algo que contribuísse para a vida dos outros e para o mundo em geral, algo que fizesse com que eu me sentisse realizado.
Mas é justamente disso que se trata a agenda de expressar e experimentar estados de ser. Quando analisamos a vida de perto, percebemos que tudo o que podemos fazer com a nossa vida nada mais é do que uma abordagem, um método, um processo, um impulso que nos leva a um estado de ser. Cada pensamento, cada palavra, cada ação cria o ser. Esse é o único propósito. Como lemos em Conversando com Deus, cada ato é um ato de autodefinição. Para descobrir que tipo de ser a sua alma escolheu, basta prestar atenção naquilo que lhe traz a maior alegria. Qual o impulso que você sente? Que sentimento o empolga mais do que qualquer outro? Se você realmente internalizar isso, toda a sua vida mudará. E o próximo passo para esse tipo de realização é a consciência de que aquilo que você esperava ser fazendo algo específico, de maneira específica, você pode ser de muitas maneiras diferentes. E isso se torna a maior liberdade da vida, a liberdade de não ter de viver como se determinado modo específico de fazer fosse exigido de sua vida para que você pudesse ser o que sua alma deseja ser. O horizonte se abre. Cabe a você escolher o caminho, pois você pode ser o que escolheu ser fazendo qualquer coisa, ou não fazendo qualquer coisa. Você também pode mudar o que deseja ser, simplesmente mudando de ideia. E ao seguir o caminho que lhe trouxer a maior alegria, você pode finalmente criar uma vida, em vez de apenas a ganhar. É verdade que, às vezes, as coisas se encaixam tão perfeitamente em nossa vida que somos tentados a exclamar: é o plano de Deus! É impossível também que as coisas não funcionem da forma que esperávamos ou imaginávamos, e então dizemos: Deus tem outros planos para mim. Essas figuras de linguagem nos revelam a profundidade com que a noção segundo a qual Deus tem planos específicos para cada um de nós está arraigada em nossa cultura. No entanto, seria benéfico não permitir que essas figuras de linguagem nos levem a conclusões concretas sobre como as coisas são. Caso contrário, realmente corremos perigo de gastar grande parte do nosso tempo tentando descobrir como descobrir o plano de Deus para a nossa vida. Prestaremos atenção em cada nuance, cada energia, cada evento e tentaremos descobrir se sentimos que é isso que Deus tem em mente para nós, quando, na verdade, Deus não tem nada em mente para nós. Não no sentido de querer que sejamos açougueiro, padeiro, produtor de velas, apenas no sentido de querer que usemos a vida para experimentar os aspectos mais sublimes e mais maravilhosos daquilo que de fato somos e de como desejamos ser. Na verdade, o propósito da vida em toda a parte e em toda a forma é expressar a divindade, e a realidade física é o veículo, por meio do qual Deus experimenta a si mesmo como tudo o que Ele é. Deus faz isso por meio de sua própria diferenciação, dando então às suas partes múltiplas e magníficas um lugar para expressar a vida de forma variada. Mas sem instruções, orientações, exigências, planos específicos para cada expressão individual. As formas de vida no cosmos têm recebido vários níveis de percepção, ou aquilo que poderíamos chamar de autoconsciência. Essa capacidade inata de conhecer-se como individuação da divindade está presente em todos os seres conscientes e é experimentado de forma cada vez mais intensa por meio do processo de evolução. A evolução em direção à experiência e demonstração plena de quem somos é a jornada em que a alma se encontra. E a conclusão dessa jornada é alcançada no exato momento em que a nossa noção mais sublime da divindade é expressada. O processo da vida, ao contrário do plano, é que todos nós simplesmente façamos isso, da maneira que escolhemos, livre e espontaneamente, dentro das possibilidades que se oferecem a nós pela criação colaborativa de todas as almas co-criadoras. A conclusão da jornada da alma não é, portanto,
algo que experimentamos apenas uma vez, mas muitas vezes ao longo da manifestação contínua da vida, agora e eternamente. Para muitas pessoas, pode haver algo que aparenta ser o outro lado da moeda. Os seres humanos se sentem mais à vontade quando orientados. Eles gostam de receber instruções, direções, quando alguém lhes diz o que devem fazer. Essa é a sua tendência como espécie emergente. Como uma criança, o ser humano se sente seguro quando lhe são impostos limites claros e quando recebe ordens específicas. Assim, tudo o que precisa fazer é satisfazer as exigências. Isso explica a popularidade imensa das religiões. Isso permite ao ser humano obedecer ao seu profundo impulso interior em direção ao divino, sem ter de descobrir como fazê-lo. Por isso, algumas pessoas ficam decepcionadas quando descobrem que Deus não tem um plano para nós, que não tem instruções a nos dar, que não existem diretrizes a seguir ou ordens a cumprir. Entender que a agenda de Deus é que nós mesmos decidamos quem desejamos ser e como desejamos demonstrar isso, que não gastemos nossa vida tentando descobrir como descobrir o que Deus planejou para nós, pode ser libertador e assustador ao mesmo tempo. Mas Deus é como um professor num curso de artes. Os melhores professores de arte não dizem aos futuros artistas: aqui está a sua tela. Aproveite esta hora para criar. Mas veja se usa marrom e faça uma grande mancha alaranjada no canto direito superior. E também quero que você crie um efeito tridimensional e pinte algumas crianças no primeiro plano. E não se esqueça de pintar um telefone em algum lugar. O professor sabe que o propósito da educação não é inserir algo no estudante, mas tirar algo do estudante. Não é instruir, mas extrair. E assim, o professor oferece ao estudante todas as ferramentas: lápis, carvão, pincéis, tintas a óleo, aquarelas, corantes, todos os instrumentos que ele precisa para trabalhar sobre qualquer superfície. Então ele diz, sorrindo: crie, com alegria. Mas e se eu não acertar? Indaga o aluno tímido. Não há como não acertar, responde o professor. Isso é arte.